Na escola de guerra da vida, o que não me faz morrer me torna mais forte. Fala pessoal, me chamo José Lopes, sejam bem-vindos ao meu canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje falarei sobre o penúltimo livro do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Estamos aqui nesse período de quarentena 2020 e resolvi sair um pouco daquele meu porto seguro, digamos assim, da minha zona de conforto e resolvi arriscar uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais pesada. E esse livro é um livro curto, essa edição é da editora La Fonte, é um livro com apenas 93 páginas, mas é um livro bastante denso, é um livro pesado, de uma linguagem difícil. O Friedrich Nietzsche ele tinha um jeito de escrever bem erudito, ele era um erudito, um intelectual, um dos grandes pensadores do século XX. Ele nasceu em 1844 na Alemanha e ele era neto de luteranos. Achava-se até que ele seria ordenado ao pastorado da igreja luterana alemã. No entanto, com o passar do tempo e ele sendo filósofo, começou a estudar filosofia, ele acaba renegando a fé cristã, não só renegando a fé cristã, como sendo um dos principais inimigos públicos da fé cristã do século XX. É interessante esse livro porque, segundo o próprio Nietzsche, seria um livro para abrir o apetite dos leitores para a sua obra. Não é uma das grandes obras-primas escritas por Nietzsche, eu não li, mas segundo o que eu pesquisei, o principal livro de Nietzsche é Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Esse livro ele não é tão famoso assim, mas é considerado como uma boa introdução para a obra do filósofo alemão Nietzsche. É o penúltimo livro escrito por ele antes dele perder a razão. Foi escrito em 1888 e publicado em 1889. Nietzsche ele morreu devido a alguns problemas psicológicos que ele tinha, né? Ele perdeu a razão, realmente ficou louco e morreu em 1900. Então o livro foi publicado um ano antes da sua morte. E o que é que esse livro fala? Esse livro também é considerado como a filosofia do martelo. Por quê? Porque aqui ele vai realmente bater em quase todo mundo. Começando pelos filósofos da antiguidade, os filósofos gregos. Ele faz uma crítica muito pesada a Sócrates, principalmente a Platão. Ele chega a dizer que Platão ele estava impregnado de muita moralidade, moralidade cristã até. Ele até ironiza dizendo que Platão ele foi o primeiro cristão. Ele foi cristão antes mesmo do cristianismo. O Nietzsche ele se considerava, melhor dizendo, como um amoralista. Então ele rejeitava qualquer tipo de valores morais absolutos. Ele exigia de todo filósofo que os filósofos fossem acima do bem e do mal. Não é à toa que ele escreveu um livro chamado Além do Bem e do Mal. Para ele, o filósofo ele deveria estar além, deveria transcender qualquer valor moral absoluto. Até porque ele não acreditava em valores morais absolutos. Eu, como cristão, rejeito veementemente essa tese do Nietzsche. No entanto, eu tenho que tirar o chapéu para uma coisa do Nietzsche. Ele era coerente. Como assim coerente? Ele entendia que, no caso do cristianismo, que é o contexto do Ocidente, o contexto onde ele viveu no século XX, ele fazia críticas muito duras aos ingleses. Por quê? Porque, segundo ele, os ingleses rejeitaram, já ali no século XX, a ideia de um Deus cristão, no entanto, conservaram a moralidade cristã. E isso para Nietzsche era imperdoável. E ele vai falar aqui sobre isso. E eu achei bem interessante e concordo com Nietzsche nesse ponto. Ele diz o seguinte, sobre os ingleses que rejeitaram o Deus cristão pessoal, mas que queriam conservar ainda a moralidade cristã. Ele diz o seguinte, se se renuncia à fé cristã, elimina-se com o mesmo ato o direito à moral cristã.
Isso não se entende de modo algum por si. É preciso colocar esse ponto sem cessar às claras, apesar desses ingleses com espíritos superficiais. E aqui é a melhor parte. O cristianismo é um sistema, um conjunto de ideias e de opiniões sobre as coisas. Se se extrai dele um conceito essencial, a crença em Deus, destrói-se ao mesmo tempo o todo. Não se consegue conservar mais nada de necessário entre os dedos. Aqui eu entendo que as pedras ou a pedra está clamando, principalmente para a igreja atual. Hoje em dia, as pessoas no século XXI, elas querem a sua religião self-service, ou seja, nós temos inúmeras religiões, cada uma com as suas doutrinas, e hoje as pessoas querem selecionar algumas doutrinas de cada religião e formar a sua própria religião. Nietzsche ele vai ser contra totalmente isso. Ele entende, e acertadamente ele entende, que o cristianismo é todo um sistema. Não tem como você abraçar algumas coisas do cristianismo e rejeitar outras. E é isso que o Ocidente tem feito. O Ocidente ele abraçou a moral cristã, a questão do amor ao próximo, da igualdade de todos, os direitos humanos são fortemente influenciados pela moral cristã. No entanto, o Ocidente negou outras doutrinas cristãs, como a crença em um Deus pessoal, como a crença na realidade do pecado, ressurreição de Cristo e etc. Nietzsche, então, coerentemente, ele rejeita tudo. Ele entende que se não se crê em um Deus pessoal, então não resta mais nada no cristianismo para se conservar. E ele está certo. Ou se abraça o cristianismo como um todo, como um sistema, e se tem uma cosmovisão cristã de todas as esferas das nossas vidas, ou então rejeitamos logo de uma vez todo o sistema. Então eu achei bem interessante esse ponto, porque ele realmente falou corretamente. Ele entendeu que ou é tudo ou é nada. Infelizmente, ele ficou do lado de não querer nada. Ele realmente rejeitou o cristianismo, rejeitou a moral cristã e viveu de forma amoralista, digamos assim. Mas isso não quer dizer que ele não tenha sido coerente. Ele foi coerente e muito nesse ponto. Tá? Então, existem muitas outras coisas. Na realidade, eu percebi um certo amargor nesse livro. Ele não poupa ninguém e até um pouco, digamos assim, arrogante, né, em alguns aspectos. Tem uma parte que ele fala que o livro, ele deixou o melhor livro que a humanidade poderia ter, que era o Zaratustra, né, o livro que ele escreveu, Assim Falou o Zaratustra. Tá certo? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu não sou filósofo, sou leigo, tá? Então isso aqui não é um vídeo de uma explicação técnica sobre a filosofia de Nietzsche. É apenas a minha impressão sobre a obra, a impressão de um leigo em filosofia, mas que gosta de ler, ok? Então, se você quer conhecer um pouco mais de Friedrich Nietzsche, eu indico esse livro, lembrando que é uma linguagem bem complicada de se entender. Ele vai citar muitas referências, muitos outros filósofos, então é necessário ter esse arcabouço também teórico para poder entender mais ou menos a sua obra. Como o próprio autor fala, é uma introdução, é um aperitivo para leituras mais aprofundadas do filósofo alemão. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e até o próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso.